Transcrição do artigo Além de Amar o Mundo, de David Bryant. Os dizem entre os crentes, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É claro que há uma grande verdade nisso. Mas no final desta jornada de perspectivas, creio que você pode ver que seria muito mais apropriado dizer da seguinte maneira: Deus ama seu filho e tem um plano maravilhoso para ele. Trazer todas as nações a seus pés como Senhor de todos. E Ele ama você e eu o suficiente para nos deixar participar disso. Vamos investigar essa promessa mais de perto. Estamos acostumados a pensar no amor de Deus pelo mundo como o amor mais radical de todos. Afinal, João 3,16 o resume nas mentes da maioria dos crentes. Por causa do grande amor do Pai pelo mundo, Ele dá seu Filho. Mas olhe novamente para João, capítulo 3. Apenas 19 versículos depois encontramos: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Steve Hawthorne coloca dessa forma: embora seja verdade que o Pai ama tanto o mundo que ele deu seu Filho, o amor maior é que o Pai ama tanto o Filho que ele lhe dá ao mundo. No livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, 4 crianças brincando de esconde-esconde em uma propriedade de campo inglesa se abrigam em um guarda-roupa antigo e acabam por descobrir que ele guarda mais do que apenas casacos de lã cheios de traça. Ele é mágico. A parte de trás do guarda-roupa dá para outra dimensão, uma terra chamada Nárnia. Imediatamente, os 4 são lançados no meio de uma história já em andamento, envolvendo um conflito entre a feiticeira branca, que fez em Nárnia inverno constante, mas nunca chegava o Natal, e um grande leão chamado Aslan, a figura de Cristo no drama de Lewis. As crianças não são apenas incluídas na história de Nárnia, mas elas se tornam protagonistas à medida que seguem Aslan para libertar os habitantes de Nárnia do feitiço da feiticeira e transformar o reino em tudo o que deveria ser. Uma vez que eles entram no guarda-roupa, o destino deles é selado ao destino de Aslan. O mesmo aconteceu com todos que foram resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Fomos convocados para fazer parte de uma narrativa muito maior do que poderíamos ter imaginado. Um propósito maior, uma história mais longa, um chamado maior. Entramos em algo enraizado em uma história antiga, lutando com um inimigo mais formidável e cumprindo um propósito muito mais glorioso que convida toda a Terra a transformações eternas. Nossa história é sobre um leão que reina supremo, retratado como um cordeiro no centro do trono do universo. Deus ama seu filho e tem um plano maravilhoso para ele. E ele ama você o suficiente para lhe deixar participar disso. Em 1948, Dwight Eisenhower escreveu outra história, suas memórias sobre a Segunda Guerra Mundial, intitulada Crusade in Europe. Como comandante-chefe das forças aliadas, enfrentou muitas pressões para abandonar seu principal objetivo de usar as praias da Normandia para uma invasão total do Império Nazista. 2 frases resumem bem sua decisão. A história provou que nada é mais difícil na Terra do que aderir a um plano estratégico. Promessa imprevista e reluzente por um lado e dificuldades inesperadas ou riscos por outro. Apresentam constantes tentações para abandonar a linha de ação escolhida em favor do outro. De modo semelhante, o nosso comandante-chefe está concentrado. Ele nunca vacilará. Apesar de toda oposição, ele não recuará de sua resoluta decisão para recuperar o que é seu por direito entre as nações. Seu plano estratégico único é para os seus seguidores declararem a sua glória em amor altruísta e assim atrair muitos de todos os povos a servi-lo espontaneamente. Por fim, as demonstrações de amor e glória ao longo da história servirão de testemunhas contra aqueles que o rejeitam, de modo que todo joelho se dobrará, seja por redenção ou por julgamento, para confessar seu reinado sobre todos. Como ondas ascendendo em uma praia no momento de uma maré,
Apesar de períodos de fluxo e refluxo, seu propósito missionário não pode ser detido. Deus não está escrevendo outra história. Por 20 séculos, Cristo nunca deixou de promover sua obra global entre as nações. Nunca houve um dia perdido. Ele não deixou de cumprir sua promessa de que ele estaria presente com aqueles que ele envia todos os dias até o fim dos tempos. Ele sempre os encontra para onde quer que ele os envie. Não há lugar onde os embaixadores vão que ele não tenha ido adiante deles, exercendo a mais plena autoridade concedida por Deus sobre todo o céu e a terra. Ele prepara o terreno para sua chegada antes de chegarem lá. Ele opera através deles enquanto falam ou servem o seu nome, e ele sustenta o impacto de seu reinado por muito tempo, depois que seus servos seguiram em frente. Com plena determinação, este Deus que envia para missões estreitou sua visão para a nossa geração. Ele vê mais que 2 bilhões de pessoas ainda não evangelizadas. Ele sabe que há multidões que não têm conhecimento de seu filho, que não tem ninguém próximo a elas como elas para começar a lhes contar. Mas ele se recusa a deixar os povos da terra nesta condição sem esperança. Qual é o objetivo da história de Deus? Alcançar a mais completa glória para o seu Filho, uma glória relacional, na qual ele será amado e servido por uma grande multidão de pessoas tiradas de todos os povos. Seu amor irá eternamente engrandecer as maravilhas de sua salvação e a supremacia do Messias. Deus ama o seu filho e tem um plano maravilhoso para ele, e ele ama você o suficiente para lhe deixar fazer parte disso. Cristãos globais, fora da caixa e para dentro do drama. Embora todo cristão seja chamado para dentro da causa global de Cristo, muitos não estão envolvidos ativamente como Deus planejou. Alguns estão dormindo, alguns estão em retiro, enquanto outros estão determinados a fazer suas vidas valerem. Alguns se amontoam nas obras da incredulidade, outros correm a corrida diante deles, sem estabelecer limites como ou onde Deus irá usá-los. Alguns estão determinados a tornar a causa global de Cristo o foco unificador, o contexto para tudo o que são e fazem. Eles estão dispostos a ser quebrados e remodelados para se encaixarem em sua missão mundial, onde quer que possam fazer impacto mais estratégico. Alguns cristãos florescem no discipulado focado no lado de fora, enquanto os outros parecem satisfeitos em simplesmente se sentarem no que chamo caixas de cristianismo do tamanho de uma ervilha. A sinceridade e as convicções doutrinárias podem ser semelhantes para ambos, mas é inconfundível quando os cristãos vivem para a consumação dos propósitos redentores de Deus entre todos os povos. Como devemos chamar esse grupo distinto de cristãos? Vamos chamá-los de cristãos globais. Alguns cristãos globais se tornam missionários que atravessam barreiras de geografia ou cultura a fim de levar o evangelho àqueles que não podem ouvir de outra maneira. Mas todo cristão deve ser um cristão global, mesmo que fisicamente você fique em lugares que lhes são familiares, para fornecer amor sacrificial, orações, treinamento, dinheiro e qualidade de vida congregacional que apoiem a obra daqueles que vão. Os cristãos globais são discípulos do cotidiano, para quem a causa global de Cristo se tornou sua prioridade principal e integradora. Cristãos globais são os expatriados do céu, acampando onde o reino é mais bem servido. Eles são membros da dispersação global de Deus, alcançando os não alcançados e abençoando as famílias da terra. É uma vida orientada para pessoas. Recentemente, Rick Warren, pastor de uma mega igreja, descobriu outra maneira de descrever o que significa viver como um cristão global, com a frase vida com propósito. A ideia de ser impelido e focado nas preocupações globais de Deus tem encorajado muitos. Mas, em longo prazo, para florescer em uma vida com propósito, primeiramente precisamos saber o que significa viver uma vida orientada para pessoas, para todas as nossas atividades e apoio geral ao trabalho do reino. Muitos de nós podem não ser de fato pessoas orientadas para pessoas como pensávamos que éramos. Os cristãos globais vivem uma alegria tranquila que brota da confiança de que Jesus, por fim, será amado como Senhor em todos os povos. Eles sabem que fazem parte de um movimento em direção ao glorioso clímax da história, no qual todas as histórias de todos os povos acabarão sendo concluídas e convergirão nele. Os assuntos mundanos do cotidiano são atingidos com gosto,
são tingidos com o gosto dos poderes da era vindoura, porque o próprio Jesus Cristo está no meio deles, tendo encontrado o Filho do Pai que está entre eles, como a certeza de todas as coisas gloriosas que estão por vir. Eles continuam a habitar sobre as mãos elevadas deste ressurreto, aquele cuja bênção se tornou a comissão deles, que eles alegremente servem diante de seu olhar sempre vigilante e majestoso. Deus ama o seu filho e tem um plano maravilhoso para ele. E ele ama você o suficiente para lhe deixar participar disso. Os cristãos globais concentram suas esperanças totalmente em Cristo e o obedecem fielmente. Cristãos globais, servindo um monarca, não um mascote. Receio que, em muitas de nossas igrejas, Jesus seja regularmente utilizado como nosso mascote, como se nossas lutas de vida fossem algo como um jogo de futebol. Uma vez por semana, no domingo, Jesus é apresentado como se ele fosse um mascote, chamado ao campo para nos animar, para nos dar um novo vigor e visão, para nos assegurar de que somos alguém. Nós o convidamos a nos fortalecer para as grandes coisas que queremos fazer para Deus. Ele reconstrói nossa confiança. Ele nos dá razões para nos animarmos. Ele confirma para nós repetidamente que tudo vai ficar bem. Temos tanto orgulho dele, somos tão felizes em nos identificar com seu nome. O entusiasmo por ele nos energiza por um tempo. Mas então, pelo restante da semana, ele é praticamente deixado de lado. Para todos os efeitos práticos, somos nós que damos as tacadas, implementamos as jogadas, nos esforçamos muito para atingirmos a primeira jarda e improvisamos em momentos de aperto. Mesmo se fizermos isso em seu nome, o fazemos com pouca confiança em sua pessoa. Há escassa evidência de que pensamos em nós mesmos como, de alguma forma, totalmente incapazes de fazer qualquer coisa de consequência eterna, separados dele. Por mais contraditório que pareça, muitos de nós redefiniram Jesus como alguém que podemos tanto admirar quanto ignorar ao mesmo tempo. Para ser nosso mascote, o reprojetamos para que ele seja razoavelmente conveniente. Alguém digno, com certeza, mas mantido totalmente em reserva útil, de plantão, conforme necessário. Vimos a ele quando precisamos dele, e nada mais que isso. Se insistirmos em que Jesus nos acompanhe como ajudante em nossos jogos e aventuras espetaculares, inevitavelmente o domaremos como se fosse nosso mascote. Os cristãos globais são provavelmente como qualquer um que apela para Jesus como sendo ele um ajudante, mas se conscientizam completamente e se entregam a Cristo para se envolverem em sua história maior. Salmo 110, um modelo bíblico para os cristãos globais. O Salmo 110 é a passagem do Antigo Testamento mais citada pelos escritores do Novo. Por quê? Porque de todas as antigas promessas, os primeiros discípulos retornam a esse hino repetidas vezes. A resposta é óbvia. Esse único texto falava mais claramente do que a maioria sobre quem e onde estava o Jesus que haviam ascendido. E, ao mesmo tempo, falava claramente sobre quem eles eram como seus servos voluntários no meio de um tremendo conflito. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre todos os inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações. O Salmo 110 aponta para a maior realidade que se desenrola ao nosso redor hoje, o senhorio de Jesus. O drama do seu crescente reino interpreta tanto a primeira página dos nossos jornais quanto a vanguarda da nossa missão. Do ponto de vista do Salmo 110, podemos ver que povos e eventos em todos os lugares estão sendo entrelaçados no reino de Cristo, quer saibam ou não. Não importa quão longe do centro das atividades divinas as pessoas possam parecer estar, Cristo envolve todo o domínio humano. Ele envolve reinos de finanças e comércio, entretenimento e educação, indústria e trabalho, arte e ciência, legisladores e governos. Não há uma polegada quadrada de qualquer esfera da existência que esteja além de sua jurisdição.
Nomeado Messias, sua obra prometida de restauração universal está em andamento. Seu senhorio está se tornando cada vez mais visível entre todos os povos à medida que Deus opera através do seu povo. Por causa dele, toda a terra possui um potencial maravilhoso para experimentar e expressar a glória de Deus. Experimentar e expressar. O Salmo 110 deixa claro que Jesus foi exaltado não porque ele tenha vencido seus inimigos como um poder imperial comum de conquista. Em vez disso, Cristo foi exaltado para governar mesmo em meio a uma tremenda oposição. Embora pudesse, ele não conduz uma conquista usando poder violento e coercitivo para esmagar seus inimigos nesta era. Em última análise, na hora final desta era, ele trará o dia da sua ira, no qual ele subjugará todo o poder rebelde. Mas, neste momento, nos encontramos em seu dia de batalha. Algumas traduções trazem seu dia de poder, contendendo uma guerra de libertação para sua glória entre todos os povos. Porque ele é tão digno, porque sua causa é tão justa e porque seu amor é tão cativante, milhões de pessoas alegremente o estão servindo todos os dias. Muitas delas pagando um custo alto. Sua máxima supremacia sobre todas as coisas os encoraja a servir amorosamente as nações em seu nome e para sua inigualável glória. Pegando a dica do Salmo 110, os cristãos globais se dispõem a servi-lo todos os dias, dispostos e prontos desde o romper da aurora para voluntariamente estarem com ele, onde quer que ele esteja envolvido. Ele não requisita em vez disso. Eles se voluntariam para servi-lo e cumprir seu propósito global. Em última análise, não estamos tentando obedecer à visão missionária. Obedecemos ao próprio Cristo. Recusamos-nos a jurar nossa lealdade a programas, projetos ou personalidades que possam estar relacionados à causa global de Cristo, mas que são muitas vezes, na melhor das hipóteses, semelhantes a Cristo, e no pior das hipóteses, quase semelhantes a Cristo em seu foco e impacto. Cristãos globais estão determinados a ser orientados à pessoa de Cristo, a darem a preeminência ao Supremo Filho de Deus. Não estamos apenas imitando a Cristo ou simplesmente tentando fazer o que ele faria. Pelo contrário, estamos determinados a nos unir ao que Jesus realmente está fazendo, expandindo seu reino nesse instante. Deus ama o seu Filho e tem um plano maravilhoso para ele, trazer todas as nações a seus pés como o Senhor de todos. E ele ama você e a mim o suficiente para permitir que participemos disso.